Glória a Deus. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém, Senhor. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Juízes, capítulo 13. Irmãos, eu vou começar a ler para que nós venhamos a ganhar tempo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porém, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Podem-vos assentar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade. Tenho sentido a presença do Senhor verdadeiramente nesse lugar. Quero agradecer ao pastor Fábio, a pastora Patrícia, pela oportunidade de confiança, e aos demais membros do ministério, e principalmente ao Senhor por ter trazido você aqui esta manhã, para juntos louvarmos e engrandecer o nome dEle. Essa palavra, conhecida de muitos irmãos, né? Vai falar da história de Sansão, como todos já conhecem. Ai, obrigada. E nós sabemos que a tribo de Dan, que é da onde pertencia a tribo de Manoá, era uma tribo que ela fez algo, era uma tribo idólatra, né? Eles se desviaram um pouco do caminho do Senhor. Mas lá atrás, quando eles resolveram, Josué resolveu dividir as terras, a tribo de Dan ficou com 17 cidades. Das 17 cidades, eles conquistaram 12 e 5 ficaram na mão dos filisteus. E para quem não sabe, né, para que você consiga entrar nessa história junto comigo, os filisteus eram um povo muito temido, era o pior inimigo de Israel. Tanto que quando o Senhor os tirou da terra do Egito, não deixou que passasse pelas terras dos filisteus. Os filisteus eram um povo organizado, era um povo que dominava a metalurgia, né, produzia bebida alcoólica, era um povo incircunciso, comia carne de porco, não tinha medo de nada, eles não tinham medo da morte, não respeitavam ninguém, era um povo extremamente cruel. E nós sabemos que no livro de Juízes vai falar sobre o povo que, quando o povo errava, fazia algo que não era da vontade de Deus, o Senhor os entregava na mão dos inimigos, o povo clamava e o Senhor mandava o libertador, sempre assim. Porém, nesse caso aqui, já fazia 40 anos que o povo de Israel estava na mão dos filisteus e eles não clamavam ao Senhor. Tem pessoas, tem situações que nós passamos que é exatamente assim. Você está vivendo um problema há muitos anos e devido a que você não vê solução para aquele problema, você desiste de orar, você desiste de perseverar. As pessoas ficam apáticas e procuram se adaptar àquele problema. Era assim que estava o povo. Porém, em determinado momento, o anjo do Senhor não foi um anjo, foi o anjo. O anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá. A esposa de Manoá era estéril. Então nós já sabemos aqui que naquela época a mulher estéril era vista como amaldiçoada, né? Era uma pessoa discriminada. Então a vida daquela mulher não era fácil. Mas ainda assim que ela era vista como uma pessoa discriminada, ela era uma serva. E na hora em que o anjo apareceu, ele poderia ter aparecido para Manoá, porque Manoá era o chefe da tribo, era o chefe da clã, era o chefe da família. Mas o Senhor apareceu para a esposa de Manoá, para aquela mulher estéril, aquela mulher que ninguém dava nada, aquela mulher discriminada, mas serva do Senhor. E foi para ela que o anjo apareceu. E quando o anjo aparece, ele faz para ela uma promessa: olha, guarda-te de comer coisa imunda, de beber bebida forte ou bebida alcoólica. E você agora você está estéril.
mas você conceberá e dará à luz um filho. Irmãos, tem áreas da nossa vida, nós somos servos do Senhor, tem pessoas aqui que conhecem o Senhor, tem pessoas aqui que ainda não conhecem o Senhor na sua plenitude, mas nós sabemos que em alguma área da nossa vida existe, às vezes, uma esterilidade. Nós oramos, mas em determinada área a gente ainda não conseguiu ver o mover de Deus. O Senhor aparece para aquela mulher e diz: agora é um estado, é nesse momento está estéril, mas você conceberá. E se você pegar essa palavra para você, pode ser que agora alguma área da sua vida esteja estéril, mas você conceberá, o Senhor vai realizar o desejo do teu coração, que seja para a honra e para a glória do nome dEle. Só que existe uma parceria. Ele disse o que vai acontecer, ele falou do estado dela no momento, mas ele vai dizer para ela, o final, o que vai acontecer, mas existe uma caminhada. E aí a caminhada, era ela que vai ter que fazer, a tua parte é essa. Guarda de beber bebida forte, guarda de tocar em coisa imunda. Aquela mulher recebeu aquela palavra e ela foi correndo contar para o seu esposo. E aí o esposo vai e ora e pede ao Senhor que o anjo volte. Senhor, faça com que ele volte e me diga como eu devo criar o menino, qual vai ser o serviço do menino. Irmãos, hoje será apresentada uma criança aqui ao Senhor. E quem dera que todos os pais entrassem na presença do Senhor e pedissem a Ele orientação de como cuidar dos seus filhos. Senhor, quem será o meu filho? Senhor, qual será o serviço do meu filho? O anjo aqui está dizendo, olha, o seu filho será nazireu, ou seja, o seu filho será consagrado a mim. E o serviço dele será começar a libertar o povo de Israel. O Senhor não disse que ele ia terminar, porque o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, mas o Senhor disse que ele começaria. Aquela mulher vai e conta ao seu marido, e quando ela conta, ela aumenta um pouquinho. O anjo diz que ele será nazireu, Deus de ventre. E ela vai dizer para o esposo, ele diz que será nazireu até o dia da sua morte. Ela já profetizou. Não vai ser só o começo, vai ser até o final. E o marido ora, o anjo volta, mas quando o anjo volta, o anjo não aparece para o marido, ele aparece de novo para a mulher. E aí você pode perguntar, mas por que ele apareceu para a mulher e não apareceu para ele? É porque mais à frente nós vamos entender que era ela que estava preparada. Porque quando o anjo fala com ele, depois ele pensa que vai morrer, porque ele viu o anjo do Senhor. Ela disse, não, nós não vamos morrer, porque se o Senhor não quisesse, ele não aparecia para nós e nos daria uma promessa. Agora eu quero falar uma coisa para você, irmã Beth. Desde terça-feira, quando começou, as irmãs pregando, eu tenho visto o Senhor falar poderosamente esse lugar. E a irmã Beth falou algo aqui muito interessante. E também a irmã que acabou de falar sobre oferta. Quando Manoá recebeu a promessa do Senhor, ele ofereceu um sacrifício. Entenda isso. Um sacrifício de um cabrito. Ele falou, deixa que me faça o sacrifício. E ele vai perguntar qual é o nome daquele anjo. E aquele anjo vai dizer assim, por que pergunta tu os meus nomes, que é maravilhoso? A Bíblia diz que ele será chamado maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele está dizendo, você não vai entender, meu nome é maravilhoso, está muito além do teu entendimento. E aí ele resolve preparar um sacrifício. Irmãos, um sacrifício de um cabrito não era coisa muito barata. Alguns ofereciam boi, outros um cabrito e outros pombinhos, quem não tinha condições. E ele vai oferecer um cabrito. E o anjo vai dizer para ele assim, eu não vou comer do seu pão, mas ofereça ao Senhor na penha, na pedra. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você traz a sua oferta, e oferta aqui no gasofilácio, ou entrega na mão de um obreiro, aí você está entregando simbolicamente, no mundo espiritual, na mão do próprio Deus. Mas entenda uma coisa, sem questionamentos, ou você é fiel, ou você não é. Porque quando Manoá recebeu a palavra, antes que tudo fosse concretizado, ele ofereceu a oferta. E a Bíblia vai dizer que o Senhor obrou maravilhosamente. Ou seja, o Senhor aceitou aquela oferta. Depois disso, eles tiveram um filho que deu o nome de Sansão, um pequeno sol. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo era com ele e de quando em quando, ou seja, de vez em quando, impulsionava a alguns lugares. Ou seja,
Deixa-se ser levado pelo Espírito Santo. Só vá aonde o Espírito Santo te levar. O Sansão vai crescer. E quando o Sansão cresce, ele costuma ver a ótica, a vida, o mundo pela sua própria ótica. Ele vai ver de uma maneira diferente. E quando ele começa a ver, ele começa a olhar, ver o mundo lá fora, e ele começa assim, flertar com os filisteus. Irmão, nós entendemos o seguinte: tem pais que procuram ensinar seus filhos, assim como Manoá e sua esposa. Eles obedeceram à lei do Senhor. Mas quando o filho cresce, os filhos às vezes começam a olhar o mundo de maneira diferente. Tem pais que ficam se perguntando: onde é que foi que eu errei? E Satanás tem aprisionado muitas mentes de muitos pais, porque criam as crianças, criam os filhos. Quando os filhos crescem, os filhos se desviam. Entenda o seguinte, em nome de Jesus: você fez a sua parte. Hoje você pode orar e interceder, mas não deixa Satanás aprisionar sua mente, querer te culpar de algo que você diante do Senhor fez e tem certeza do que você fez que era certo. Sansão vai flertar com uma moça, ele vai gostar de uma moça dos filisteus. E os pais tentam argumentar: meu filho, mas aqui não tem uma moça da nossa família com quem você possa casar? E ele disse: não, eu quero aquela, porque aquela me agrada os olhos. Talvez Manoá pudesse dizer: olha, esse negócio de agradar os olhos não funciona muito. Você viu o que aconteceu com Eva, quando ela pegou o fruto que agradava os olhos? Então, vamos fazer aquilo que o Senhor fala. Não. Eu quero que vocês vão comigo e vamos pedir a mão dela em casamento. Amados, rapidamente, tem coisas que você pode até não concordar. Vocês são uma família. E tem coisas que um membro da família não vai concordar com o outro. Eu não concordo com a sua maneira de fazer. Você vai comprar? Você vai vender? Eu acho que não é a hora. Mas nós somos o quê? Uma família. E quando você é uma família, o que você vai fazer? Não concordo, mas eu vou junto. Os pais de Sansão não concordavam, mas eles estavam juntos. Eles desceram a Tímina para pegar a mão da menina, para pedir a mão da menina em casamento. E quando eles descem, estamos juntos, não? Qual é o propósito? Qual é o teu propósito? É comprar uma casa própria, um carro? É fazer uma viagem? Pensa qual é o seu propósito em família. O propósito dessa família aqui era descer a Tímina e pedir a mão da moça em casamento. Porém, na medida que eles descem, Sansão vai fazer um desvio. Sansão se desvia e vai passar por uma vinha. Porém, a palavra diz o seguinte, que o nazireu, ele era separado. Então, ele não podia beber bebida forte, vinagre, não podia chupar uva, não podia nem mesmo a casca e muito menos o caroço. Então, entenda uma coisa. Se você não pode fazer uma determinada coisa, se eu não posso tomar o vinho, se eu não posso, chupar uva, o que eu vou fazer numa vinha? Então, se eu não posso, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Se eu não posso ir a determinado lugar, se o Senhor me disse para não fazer uma determinada coisa, por que eu vou passar a um lugar onde eu vou ser tentado a fazer? Se eu não posso fumar, se eu não devo beber, por que eu vou andar com pessoas que bebem e pessoas que fumam? Se eu não posso viver um tipo de vida que as pessoas optaram, um tipo de vida, uma opção que vai contra os padrões bíblicos, por que eu vou andar com essas pessoas? Por que eu vou em lugares que eu não devo ir? A família estava unida, mas Sansão se desviou. Ele estava junto aos pais. E quando a gente se desvia do pai, a gente está sozinho. A gente perde a segurança. Quando ele se desvia, já que ele estava num momento em particular. Então ele já ia fazer algo onde ele se sentisse à vontade. Então quando ele estava na vinha ali sozinho, é como se a gente dissesse assim: olha, agora eu estou à vontade, eu vou fazer o que eu quiser, porque ninguém está me vendo. Não tem ninguém que possa me dizer o que fazer. Isso acontece justamente muito entre os jovens. Estão debaixo do cuidado dos pais, mas quando se desviam dos pais, não estão na presença dos pais, vão fazer algo que os pais jamais imaginariam. E assim fez Sansão. Só que quando Sansão se desvia, e ali naquela vinha tinha um filhote de leão. Ou seja, quando a gente se desvia, nós abrimos uma brecha no mundo espiritual. E quando nós abrimos uma brecha, uma liberalidade, Satanás se apresenta. E naquele momento, Satanás estava representado ali na figura de um leão. Ou seja, morte certa. Então, irmãos, quando um membro da família se desvia, a família está unida. Quando um membro da família se desvia,
ele pode trazer para a sua vida morte, pode trazer confusão, escândalo, vergonha. E ali estava um leão que avançou, foi em cima de Sansão. Sansão, naquele momento, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se apossa de Sansão e livra Sansão. Sansão sai ileso, Sansão mata aquele leão. Sabe quando a pessoa se desvia, vai viver uma situação que não é para viver, mas o Senhor permite com que ela cuide daquela situação, com que ela resolva aquele problema, e aquele problema fica no secreto, ele volta para o meio da sua família e não conta nada para ninguém, morreu o assunto. Virou a página. Sansão vai com os pais, não deixou os pais saber que ele correu o risco do leão. Vão lá, pede a moça em casamento, mas passa alguns dias, ele volta para ter com a moça. Quando ele volta, bate aquela curiosidade. Ele resolve ver o que aconteceu com aquilo que já estava morto há muito tempo. E quando ele viu que aquele estava morto, ele vai se aproximar. Irmãos, entenda uma coisa. Não volte naquilo que você já venceu. Tem pessoas que já venceram situações terríveis que poderiam ter te colocado em situações muito constrangedoras e até mesmo em situação de morte. Mas se aquilo já passou, já passou. Não tem por que voltar aquilo. Sansão volta. É como se a pessoa pensasse assim: nossa, aquilo já foi resolvido, mas deixa eu ir lá desbloquear o Zap. Deixa eu dar uma olhadinha no status do Facebook. Deixa eu passar por aquela rua naquele horário para ver como é que está. Já está resolvido, já está morto. O que você não entende é que quando algo morre, existe um estado de decomposição. Aquilo vai se decompor, vai estar em putrefação. O que eu quero dizer com isso? É que quando você passa aí e vê algum animal morto, você vê muitas moscas, né? Beuzebu é um tipo de demônio que significa príncipe das moscas. Quando você vira as costas para uma situação que já está morta, que está resolvida, você não sabe o que acontece ali naquele processo no mundo espiritual. Aquilo ali vem depois, vem abutres, vem coiotes, vem demônios. Cada um vai tirando a sua parte, até que não resta mais nada. Então tudo que resta ali é uma ossada, um cadáver, né? Uma coisa seca, não tem mais nada para você. Mas quando Sansão vem e vê, ele consegue ver que tem um enxame de abelhas e tem mel. E quando ele vê o enxame de abelha e mel, entenda uma coisa: a abelha, ela nunca vai, o enxame nunca vai estar em carne, em lugar que tenha putrefação e decomposição. Então aquilo ali já havia passado. Aí ele vai, vê que aquilo ali tem mel, pega aquele mel e começa a comer e leva para sua casa. Ele se contamina e ainda contamina a sua família. Então, irmãos, o que nós temos que ter cuidado é que nesse momento em que ele faz isso, que aquilo morreu e dá aquela curiosidade de ver como está, aquilo ali já está morto, não tem nada para você. É como se você olhasse para uma pessoa com quem você se relacionou há muito tempo. Aquilo já morreu, não existe, mas aquela pessoa tem um sorriso bonito, uma voz bonita, e você fala: nossa, isso acontece muito com pessoas carentes, né? Que está sozinho, vai lá, pega aquelas cadernetinhas, vê negócio de telefone do passado e vou ligar para fulano. E de repente vem aquela palavra, aquela vozinha doce, e você acha que ainda tem alguma coisa ali para você. A voz pode ser doce, né? O sorriso pode ser bonito, mas a base é podre, a base é contaminada, não tem mais nada. O que vai chegar ali para você vai ser para te sugar, para tirar, mas sentimento não tem, porque já está morto. Então toma posse da palavra do Senhor nesta manhã e saia. Se já morreu, se já passou, vira a página. Eu quero falar algo, eu preciso falar algo, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu preciso falar algo que o Senhor me incomodou muito quando eu estava falando essa palavra. É que Sansão, ele volta e casa com a moça, vai fazer um banquete, mas só que na hora que ele pega esse mel e dá para os pais, ele quebra um processo. Ele quebra uma das leis do nazireado, que é não tocar em coisa imunda. Só que ele vai lá, vida que segue, ninguém viu, ninguém sabe, porque nesse momento ele deveria procurar o sacerdote,
ele deveria confessar, fazer um sacrifício e a cabeça deveria ser raspada, ou seja, começar tudo de novo. Presta bem atenção nisso. Só que quando nós fazemos uma coisa que ninguém vê, ninguém sabe, vida que segue, ninguém viu, por que eu vou ir lá procurar pastor? Por que eu vou procurar sacerdote? Por que eu vou confessar uma coisa que ninguém precisa saber? E ele dá continuidade naquilo que deveria ser consertado. E aí não acontece nada. Sabe quantas vezes a gente faz alguma coisa e não acontece nada? Uma vez o pastor Fábio falou algo aqui muito interessante. Ele diz assim, olha, o Senhor está te vendo, eu peguei aquilo para mim. Sabe por que você não assume compromisso e nada acontece? Não é porque Deus não sabe, não está te vendo. É porque Ele está te dando corda para ver até onde você vai. Eu tomei essa palavra para a minha vida. E aí Sansão, irmãos, ele vai fazer um banquete. Nós sabemos que banquete naquela época era regado a bebida alcoólica, era regado a danças, batuques. E Sansão vai convidar 30 homens filisteus como convidados especiais, os filhos da boda. Ele convida esses homens e ele consegue ver graça naquilo que não tinha. Então ele vai fazer um enigma. E os homens não conseguem decifrar esse enigma, porque é uma coisa muito pessoal. Uma coisa é você dizer assim, o que é, que, né, cai em pé e corre deitado. Algo da natureza, alguém vai dizer chuva. Mas ali ninguém poderia acertar, porque foi uma experiência muito particular que ele viveu, que ninguém sabia. Então as pessoas não conseguiam acertar. E ali já deixou de ser um enigma, passa a ser uma adivinhação. E a palavra vai dizer, não tenha entre vós agoreiros, feiticeiros, adivinhadores. É uma palavra do Senhor. E aí aqueles homens, como que eles precisam saber, por quê? Porque ele fez uma aposta, ele entrou numa situação em que ele não deveria entrar. Ele vai e faz uma aposta dizendo o seguinte, olha, se vocês acertarem, eu dou uma camisa e uma veste festival para cada um. Mas se vocês não acertarem, todos vocês vão ter que me dar. Então ele achou que ele ia estar na vantagem. Por quê? Porque veste festival, irmão, era uma coisa muito cara. Quando havia guerra naquela época, as pessoas saqueavam as vestes festivais, de tão caras que eram. E aí, naquele momento, ele pensa que vai dar tudo certo. Só que o que os filisteus fazem? Eles não têm pena de ninguém. Eles vão ameaçar a noiva. A festa naquela época durava 7 dias. Então, eles vão ameaçar a noiva e vão dizer para a noiva, olha, se você não descobrir o segredo, nós vamos matar você e seu pai. Irmãos, hoje uma coisa que nós vivemos é muito comum, tanto no mundo individual, familiar, empresarial, é a falta de comunicação. Aquela moça estava se casando com Sansão. Ela poderia dizer para o esposo, olha, estou sendo ameaçada por causa dessa brincadeira. Uma brincadeira que acabou com uma festa de casamento. A Bíblia vai dizer que essa moça chorou durante 7 dias. Irmãos, um casamento é para trazer alegria, não choro, não tristeza. Ainda nem começou e a moça já está chorando. E aí ela vai, chora os 7 dias e tenta descobrir qual é o segredo. Ele falou, eu não falei nem para meu pai, não vou falar para você. Mas no 7º dia ele vai dizer para a moça o segredo. A moça vai e conta para os filisteus adivinham o enigma de Sansão e ele é obrigado a pagar a aposta, que ele não tinha condições. Sansão vai lá, vai assassinar, vai matar 30 homens e vai tirar as roupas deles e entregar para eles. Mas entenda uma coisa, ainda que seja terrível o que ele fez, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou dele novamente. Sansão fica nervoso, abandona o casamento, depois ele volta e quando ele retorna, ele vai dizer para o pai, ele pensa assim, eu vou voltar e agora eu vou consumar o casamento com a minha esposa. Só que quando ele volta, o pai não deixa entrar. E ele, mas por que eu não posso? Não, porque eu dei a sua esposa em casamento a outro, a um companheiro seu. Porque eu pensei que você não ia querer mais, da maneira como você saiu. Mas olha, fica com a irmã dela que é mais bonita. E Sansão fica com raiva. Entenda uma coisa. Escolha bem quem são os seus amigos. Sansão escolheu por amigos filisteus. Pessoas que não eram da mesma fé. Pessoas que não adoravam o mesmo Deus. Pessoas que não tinham o temor de Deus. E a Bíblia lá em Provérbios vai dizer que quem é sábio arranja amigos sábios, mas aqueles que arrumam amigos tolos traz a destruição. Então nós temos que saber com quem nós andamos, porque tem muitas vidas sendo destruídas por causa de amigos. Então entenda o que o Senhor está querendo dizer para muitos aqui nessa manhã. Vê bem com quem você anda, vê bem com quem você conversa, vê bem quem você chama de amigo. Porque amigo é aquele que te traz para a presença do Senhor.
não para fora. Sansão faz uma ameaça para o pai da noiva e diz: olha, o que os filisteus fizerem com você não é responsabilidade minha. E essa palavra que eu quero dizer para a igreja, que eu vou falar para você agora, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é uma palavra que eu relutei muito ao meu coração, mas é uma palavra que ardeu. Sansão vai a um determinado lugar e pega 300 raposas. 300 raposas. E ele pega aquelas raposas e junta cauda com cauda e coloca um tição de fogo. Ou seja, ele vai pegar as raposas e vai colocar cauda com cauda e vai formar 150 pares de raposa. E vai pegar um tição. Um tição é uma madeira queimada, um pedaço de carvão. E vai colocar entre a cauda das raposas. E vai soltar essas raposas na seara dos filisteus. E toda a seara será incendiada. A minha palavra agora vai de encontro ao que a irmã Beth falou aqui nessa manhã. Existem duas situações na Bíblia em que Deus compara o homem à raposa. Em que a Bíblia compara o homem à raposa. Uma é o profeta Ezequiel. Como ele diz que raposas são, que os falsos profetas são como raposas. E a segunda, ele vai dizer, Jesus estava pregando e os filisteus falaram para Jesus: olha, vai embora porque o Herodes quer te matar. E Jesus manda dizer para Herodes: diga àquela raposa que eu vou trabalhar. Eu vou cumprir aquilo que o meu pai mandou que eu fizesse. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Seara significa campo de cereal. A seara é como a igreja. Na seara é que tem os alimentos, o sustento. Nós nos reunimos para vir à seara para buscar o alimento da parte do Senhor. Mas o seara, o campo, ele é cuidado, ele é tratado, ele é cultivado. Existe na seara um agricultor que cuida dos cereais, que cuida das plantas. Os filisteus não plantavam somente cereais, mas eles plantavam o trigo, plantavam a vinha e plantavam o olival ou o pé de oliveira. Então era na seara. A seara hoje, irmãos, é como se fosse a igreja. É o lugar onde a igreja se reúne para que nós venhamos buscar alimento da parte do Senhor. Mas aquelas raposas que Sansão pegou, preste atenção nisso. Às vezes você está dentro da igreja, você está num lugar que a terra é fértil, a terra é cuidada, a terra é tratada, você conhece o agricultor. Mas alguém vira para você e fala assim: irmão, vamos ali numa consagração tal da irmã Joana, porque ali o fogo desce. Vamos. Juntou um par. Irmãos, vamos ali na consagração do irmão João, porque ali o negócio é forte. Outro par. Eu não estou dizendo que você não deva ir. Eu estou querendo dizer para você: ouça o que é dito. Porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja, nós estamos na casa do Senhor e a palavra está sendo dita. Você conhece a vida do seu pastor, você conhece a terra em que você está pisando, você sabe como é cuidado e você sabe que muitas vezes você não foi levantado, algo não aconteceu na sua vida ministerial porque ainda não chegou o tempo. Mas as pessoas vão lá para outra seara, para outro lugar, para ouvir o que o irmão João ou a irmã Joana vai dizer. E quando chega lá, ele vai dizer assim: olha, Deus vai colocar um povo na tua mão. É mais ou menos assim que acontece. Olha, o homem não quer. Lá o homem está resistente. Você não foi levantado ainda, porque existe uma resistência do homem. Mas Deus vai te colocar um povo. Deus vai te levantar. Deus vai fazer e Deus vai acontecer. E Deus pode fazer. Entenda o que o Senhor está querendo falar para você. E isso é para a igreja e para os novos convertidos. Sabe por quê? Porque raposa se alimenta de coisas em putrefação. Raposa se alimenta de filhotes de pintinho, filhotes de coelho. Ou seja, filhotes, neófitos, novos convertidos que ainda não entendem o ministério. E aí recebe aquela palavra. Sabe o que é isso, irmãos? É tacar fogo em cauda de raposa. Vai para aquele lugar, recebe um monte de palavra,
um monte de revelação, mas é um campo que você não conhece, você não tem conhecimento de como é o tratamento. Alguém vai dizer para você, é mais organizado, é melhor. Olha, meu irmão é cheio de poder, mas você não conhece. Então você vem e recebe aquela palavra. Sabe o que eles fazem? É como Sansão fez, pega aqueles pares de raposa e joga dentro da seara. E aquelas raposas vêm e começam a incendiar a seara. Irmão, como é que a gente incendeia uma seara? Fofoca, disse-me-disse, inveja, contenda. E as pessoas vão falando, olha, o pastor não quer que eu vá. Olha, o pastor não gosta de mim. Olha, a irmã não vai deixar eu subir. Olha, eu fui lá, mas ele disse que ia dar um povo na minha mão, mas o meu pastor não me levanta. Só que quem falou não te conhece. Quem conhece a terra é o dono da seara. Quem conhece a terra é o agricultor. Receba isso. Aguarde o tempo. Porque Sansão pegou e jogou aquelas raposas no campo da seara. Sabe o que aconteceu? Pegou fogo em tudo. O trigo, ele já estava ceifado, já estava em molhos. Entenda uma coisa. Trigo, vinho, a vinha e a oliveira. Significa trigo, significa pão. É o que se usa para fazer pão. Mas o trigo significa palavra. Trigo significa fertilidade. Trigo significa prosperidade. Trigo significa autoridade. A vinha é alegria. Alegria espiritual. O vinho traz alegria espiritual. E a oliveira é a unção do Espírito Santo. Então, quando as raposas entram e tacam fogo na plantação, significa que a palavra vai embora. Significa que a fertilidade vai embora. Significa que a autoridade vai embora. Significa que a alegria do Espírito vai embora. Significa que não tem mais o derramar da unção do Espírito Santo. Porque as raposas tacaram fogo em tudo. Raposa traz um grande prejuízo para a seara. Raposa traz um prejuízo para a igreja. O Senhor nos chamou para ser ovelha. Nós temos que saber quem nós somos. Um rabino disse o seguinte: prefira ser a cauda de um leão à cabeça de uma raposa. Todo mundo é peludo, mas a raposa, ela é seca. Quando você tirar aqueles pelos, não tem nada. Jesus, quando comparou o Herodes a uma raposa, ele está dizendo o seguinte: olha, você pensa que é um leão, mas você não passa de uma raposa. Você não tem consistência, não tem essência. Então é preferível você ser a cauda de um leão, porque o leão é um animal consistente, é um animal que tem força. É preferível você ter consistência sendo inferior, do que você querer achar que você é superior e não ter nada. Então uma coisa que nós temos que obedecer é aprender a ser submissos à voz do Senhor e à autoridade que o Senhor levanta sobre nós. Sansão taca fogo, mas entenda uma coisa: existe um agricultor, e depois que está tudo queimado, depois que está tudo supostamente destruído, ele vai olhar, o agricultor vem. Está tudo aparentemente destruído. E o agricultor, quando ele vem limpando a vinha, né? Assim, ele vem cortando aquelas... O que não pegou fogo totalmente, ele vem limpando, tirando aquelas folhas, vem cuidando daqui, vem cuidando dali, vai tentando restaurar aquilo que já está destruído. Mas entenda uma coisa: do solo para cima, está tudo queimado, está tudo destruído. Mas do solo para baixo, tem raiz. Do solo para baixo, tem raiz. Então prestem bem atenção. A Bíblia vai dizer que quando é o cheiro das águas, a árvore pode ser cortada, mas ao cheiro das águas. Não precisa chover, o tempo já está ficando meio esquisito, vai dar chuva, a terra percebe, e ao cheiro das águas elas começam a brotar. Ao cheiro das águas, irmãos, isso é algo científico. Ao cheiro das águas,
Quando a terra percebe que vai chover, ao cheiro das águas, elas começam a brotar. Sabe o que significa isso? Que ainda que raposas entrem no ministério, desfaçam tudo, queimem tudo, a terra é boa, a terra é tratada, vai tornar a crescer e vai crescer assim por um, em nome de Jesus. Mas você pode perguntar, irmã Jaqueline, e as raposas? As raposas estão mortas. Não tem vida para a raposa, para a terra tem. Raposas estão mortas, ministérios mortos, ministérios fracassados. Não tem mais vida, porque o Senhor é o Senhor da seara. Irmãos, Deus me deu mais palavras, mas por causa do tempo, eu só quero te dizer uma coisa, para encerrar. Sansão fez muitas coisas. Mas quando chegamos lá no final, ele conheceu uma prostituta, ele foi a Gaza, conheceu uma prostituta, se deitou com ela, né, fez o que era imundo, e depois ele vai se afeiçoar a Dalila. O pequeno sol fez tudo o que queria, entendam isso. Sansão tinha 20 anos. O pequeno sol fez tudo o que queria. Viveu à vontade, né? Foi escolhido por Deus, separado por Deus, mas em momento algum levou a sério o que Deus queria para ele. Mas só que um dia a noite chega. Um dia chega Dalila. E Dalila significa noite. Então um dia a noite se apresenta. E Sansão, os filisteus, os inimigos estão ali. Os inimigos estão ali. Ver o mal de Sansão, eles queriam buscar uma ocasião para matar Sansão. Então eles chegam para Dalila e dizem assim, antes que Dalila pudesse conhecer melhor Sansão, antes que de repente pudesse nutrir algum sentimento por Sansão, eles logo se apresentam e dizem para ela assim, olha, procura descobrir de onde vem a força. Procura descobrir qual é o segredo, de onde vem a força, para que nós possamos afligi-los. Entenda o seguinte, Satanás quer saber de onde vem a tua força. Satanás quer saber qual é o seu trato, qual é o teu particular, o que você tem com Deus, para que ele possa entrar e te destruir. E aí quando Dalila, uma cortesã, a Bíblia não diz, mas Flávio José vai dizer que Dalila era uma cortesã, ou seja, uma prostituta. Então entenda uma coisa, irmãos, ela não vai fazer nada mais do que era o profissional dela, né? Usurpar, enganar, encantar, faz parte. E aí ela vai, Sansão vai brincar com a fragilidade dele. Sansão, qual é o motivo da tua força? São os tições, são cordas. Mas quando chega na terceira vez, Sansão já vai começando a liberar, ele vai chegando perto, ele já vai falar do cabelo, faça 7 tranças. Mas quando chega na quarta vez, Sansão não resiste e entrega o segredo. Mas os filisteus não pediram para ela fazer nada demais. O que os filisteus pediram para Dalila fazer, Dalila foi lá e fez imediatamente. Ela não enganou Sansão, irmãos. Ela disse literalmente, Sansão, me diz de onde vem a tua força e como nós podemos te afligir. Ela falou diretamente. Sansão já estava tão desviado, sabe aquela pessoa que enxerga fisicamente, mas está cego espiritualmente? Estava tão encantado que já não estava ouvindo. Ela falou diretamente para ele. E ele foi brincar com uma fragilidade. Ele tinha um segredo com Deus. Irmãos, segredos, eles refletem fidelidade. Tem segredos, irmãos, que nós temos que guardar para a obra de Deus, para que a obra de Deus se firme, aconteça. E naquele momento, o que ela vai fazer? Ela fala tanto que ele ficou tão agoniado que ele conta o segredo. E aí ela vai acreditar. Ela chama um homem e manda raspar a cabeça de Sansão. Irmãos, quando ele conta o segredo, o Espírito de Deus vai embora. A Bíblia vai dizer que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Existiam 3 ordens que o Senhor tinha dado. Não tocar em nada imundo, não beber bebida forte e não cortar o cabelo. O cabelo era a coroa do Senhor, é como um diadema. O cabelo, ele cresce como? De dentro para fora. Então, enquanto Sansão está fazendo muita coisa errada, está se desviando, está tocando o que não deve, está fazendo, acontecendo, o Espírito de Deus está com ele.
né? Teve uma hora que ele orou, eu estou com sede, o Senhor foi lá, fendeu uma rocha de água para ele. O Espírito Santo, o pastor Fábio já explicou isso aqui da outra vez, existe uma tolerância. Então, enquanto a coisa está vindo de fora para dentro, o Espírito de Deus está ali, está tolerando. Mas quando ele resolve, ele revela o segredo, a essência vai embora. Agora não tem mais nada que me prenda aqui. Só que Sansão, esse tempo todo, é como muito de nós. Você está recebendo livramento, você está recebendo vitória, você está recebendo palavra de salvação. Tantas coisas estão acontecendo na sua vida, mas tem pessoas que acham que é por mérito próprio. As pessoas não entendem que a força não é... O Sansão não estava entendendo que a força não era dele, era o que estava nele. Porque naquele momento o Espírito Santo se apossava dele. Mas ele não percebeu. E o Espírito Santo foi embora. Irmãos, tem muita gente que está pulando, gritando, fazendo, acontecendo, mas o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. É só grito. Por isso que você tem que entender, ver a palavra. Pula, eu não sou contra, eu amo. Pula, sapateia, cante, grite na presença do Senhor, mas com essência. Não deixe o Espírito ir embora. E o Espírito Santo estava ali. E o Espírito Santo foi embora. E aí ela começa a afligir Sansão. Quando ela percebeu que o Espírito tinha ido embora, ela fala: Sansão, os filisteus. Ele falou: não, eu vou mais uma vez, vou me levantar e vou resolver. Só que agora não era mais assim, o Espírito não estava ali. E aí a primeira coisa que fizeram foi vazar os olhos de Sansão. Lembra lá atrás que tudo que Sansão fazia era porque agradava os olhos? O que atrapalhou o ministério de Sansão foi a vista. E a primeira coisa que eles fizeram, a primeira coisa que o inimigo fez foi vazar os olhos dele. Sansão vai deitar no colo de Dalila e vai dormir. E ele teve um sono tão forte que ele não percebeu que o cabelo estava sendo raspado. Sabe o que é isso? É a pessoa confiar tanto no inimigo, descansar tanto e não perceber o mal que pode vir sobre a sua vida. E aí ele descansa, dorme, raspa a cabeça, o Espírito Santo foi embora, acorda. Mas dormir no colo de Dalila foi a última escolha que ele fez, entenda isso. Porque depois que ele dormiu e acordou, ele não escolheu mais nada. Agora Sansão é pego, colocam mais algemas de bronze e levam ele para rodar moinho. Irmãos, cego, sem visão, sem perspectiva, sem força, sem perspectiva de vida, vai ficar rodando no mesmo lugar e não vai chegar a lugar nenhum. Só que a Bíblia é tremenda. A Bíblia vai dizer que assim que o cabelo é raspado, ele começa a crescer imediatamente. A King James atualizada fala isso. O cabelo começa a crescer imediatamente. Só que entenda, quando a cabeça é raspada, nós falamos muito mal de Dalila, né? Só que tem um pequeno detalhe que eu quero que você entenda. Sansão já era para ter raspado a cabeça há muito tempo. E ele não fez. E Dalila fez aquilo que ele deveria fazer e não tem com coragem. Dalila, quando ela raspa a cabeça, ela não raspou para ajudar, ela raspou para tirar força. Só que quando a cabeça é raspada, o voto do nazireado é refeito. Porque uma das condições do voto é que a cabeça fosse raspada e que pudesse começar tudo de novo. Quando Sansão vai gerar um moinho, o cabelo está crescendo. Ele está cego, mas o cabelo está crescendo. Entenda uma coisa, tem pessoas que estão olhando para a sua vida, estão vendo que em determinadas áreas da sua vida você precisa de ajuda. Tem pessoas que estão rindo de você, estão falando para você que você está girando no moinho e que você não vai chegar a lugar nenhum. Tem pessoas que estão brincando com a sua fé. Mas você pode dizer: olha, você pensa que eu estou cego, mas o meu cabelo está crescendo. O meu cabelo está crescendo. Amados, espera só mais um pouquinho. Porque o cabelo está crescendo e o seu inimigo não está percebendo. Sansão continua. Aqui ele brincava, né? Ele brincava com os inimigos, agora os inimigos estão brincando com ele, ele virou o palhaço. Vem, traz Sansão para a gente brincar.
Aquele homem que Deus mandou vencer o filisteu, ele agora estava sendo aparentemente vencido. Mas Sansão, a palavra vai dizer, o cabelo cresceu e certo dia eles vão se reunir para adorar Dagon. Dagon era um deus filisteu, metade homem, metade peixe. E eles vão agradecer a Dagon por ter conseguido destruir Sansão. Mas irmãos, olha só, o véu já foi rasgado. Nós somos nazireus de Deus. Nós somos um povo escolhido, nação santa. O inimigo não vai nos destruir se o Senhor não permitir. A força foi restaurada. Eles vão levar Sansão e Sansão precisa de ajuda, porque na hora que ele solta, Sansão vai pedir para o menino. Entenda o seguinte, nós podemos ser grandes, nós podemos ser chefe de alguma coisa, nós podemos ter uma autoridade sobre alguma coisa, mas nós não fazemos nada sozinhos. E muitas vezes Deus vai levantar um pequenino, aquele que você não dá valor, aquele que você acha que não é o suficiente para você. Deus vai levantar um pequenino para te ajudar. Sansão era aquele homem que fez grandes proezas, mas naquele momento, quando ele precisava chegar entre as colunas, o Senhor levantou um menino. Foi um menino que ele levou. E Sansão vai fazer a última oração. Sansão abre os braços e vai pedir ao Senhor: Senhor, me dá força uma vez mais, para que eu possa destruir os filisteus. O Senhor vai ouvir a oração de Sansão e vai devolver. Mas por que o Senhor devolveu a força? Porque a partir do momento em que o cabelo foi raspado, começou a crescer, o voto do nazireado estava sendo restaurado. Enquanto Sansão estava passando por aquele momento difícil, Sansão não estava olhando para onde não deveria olhar, Sansão não estava tocando em coisa imunda, Sansão não estava bebendo bebida alcoólica, ou seja, Sansão estava cumprindo o voto do nazireado que estava sendo refeito. Então a presença do Espírito de Deus retorna. E aí o Senhor vem sobre ele, restaura a força. Irmãos, entenda uma coisa, nós estamos vivendo no meio de um evangelho hoje muito triunfalista. E eu quero falar isso com muita reserva, mas as pessoas às vezes se baseiam na vida de Jó, porque Deus restaurou tudo que Jó havia perdido. Mas entenda uma coisa, nem sempre Deus vai restaurar tudo aquilo que você perdeu. É preciso que a gente diga isso com muita sinceridade. Porque o Deus que restaura a força, restaura a visão. Mas Deus restaurou a força e não restaurou a visão. Por quê, missionário? Porque não era necessário. Foi a visão que fez com que ele desviasse. Deus falou para ele que ele começaria a vencer o filisteu. Não disse que ele ia terminar. Mas havia passado 20 anos e ele nem começou a cumprir aquilo que Deus falou. Então no último dia o Senhor devolve a força, mas não devolve a visão. Para que ele fizesse aquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. Então receba essa palavra. O Senhor vai te devolver sim, mas o Senhor vai te devolver tudo aquilo que é para a honra e glória do nome dEle. Aquilo que você perdeu, que é para serviço do Senhor, o Senhor vai devolver para você. Ele devolve a força. E a Bíblia vai dizer que na morte de Sansão morreu mais pessoas do que ele quando estava vivo. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero terminar aqui a minha palavra, mas eu quero falar um pouquinho de Jesus para você rapidamente. Quando você deixa o Espírito de Deus vir sobre a sua vida, como veio sobre a vida de Sansão, você vai fazer num dia o que você não fez em 20 anos. Sansão morreu de braços abertos e com a morte dele, ele matou mais pessoas do que quando ele estava vivo. Mas eu quero falar para você de um Jesus que também morreu de braços abertos. E quando Jesus morreu, ele salvou mais pessoas do que quando ele estava vivo. Jesus é o quem está aqui. É aquele maravilhoso que apareceu à esposa de Manoá. Jesus está aqui nesta manhã. Jesus está buscando conosco para que nós venhamos a mudar, refletir. O Senhor está aqui. Nós somos frutos dessa morte. Ele morreu para que nós tivéssemos vidas e vida em abundância. Nós somos eleitos, amados e queridos do Senhor.
Irmãos, que Deus venha abençoar a sua vida nesta manhã. Que o Senhor venha falar ao teu coração nesta manhã. Que você possa refletir sobre o amor do Senhor nesta manhã. Que o Senhor possa te levar a lugares altos. Que o Senhor possa trabalhar na tua mente, no teu coração. Que o Senhor possa fazer você valorizar a terra, a tua seara. Que você possa valorizar aquele que o Senhor levantou como agricultor sobre a tua vida. Eu quero agradecer a Deus por você. Se você puder, eu gostaria de que você se colocasse de pé. Eu gostaria de pedir a você encarecidamente que você colocasse a sua mão na altura do seu coração, se você puder. Coloque a mão na altura do seu coração e vamos falar com Deus. Irmãos, eu vou orar, mas apresenta ao Senhor Deus a área da tua vida que está estéril. Apresenta ao Senhor Deus aquela área da sua vida que precisa ser mudada. Jovens, o Senhor quer usar vocês de maneira grande e poderosa. Joga toda a resistência por terra. Coloca a sua caminhada na presença do Senhor, porque Deus tem grandes coisas a fazer nesta igreja através de vocês. Vocês não sabem quando vocês estão aqui cantando, tocando, como o Espírito do Senhor brada neste lugar e fala coração. Vocês não sabem como vocês influenciam pessoas. Em nome de Jesus, vivam esse evangelho, não flertem com o mundo. Porque muitas vezes Satanás está olhando, a gente está dentro da igreja, está dizendo, olha, lá fora está melhor, as pessoas são livres, é melhor. Não, não, não. Há caminho que aos homens parece bom, mas no final são caminho de morte. O Senhor tem vida para vocês e vida em abundância. Obreiros da parte do Senhor, eu quero deixar uma palavra para todos nós, em nome de Jesus, que nós possamos ser fiéis, que nós possamos ser fiéis ao nosso ministério, ao nosso pastor e principalmente a Deus. Se não está bom para você, chega e fala. Sabe, porque tem coisas, irmãos, no ministério que não vai funcionar se eu ficar chateado com você e você comigo. O Espírito Santo, ele é tremendo. A Bíblia deixa o tempo todo bem claro que o santo não combina com o profano. O que está fora da presença do Espírito de Deus, ele não atua. E Deus tem grandes milagres para fazer nesse lugar, mas através dos obreiros da casa, em nome de Jesus. Hoje é o dia de Santa Ceia do Senhor, aleluia. Ele cantará mais, oh glórias. Oh, ele cantará mais, sub, cantarás, comanais, aleluia. Oh, ele cantará mais, sub, cantarás. O Senhor da casa do Altíssimo, oh, cantará minha súbia, ah, cantará minha súbia, cantaraias, ah, cantará minha súbia, cantaraias com, ah, cantará minha súbia, canta, ah, cantarás, oh, cantará minha súbia, ah, meu Senhor, hoje é dia de perdão, hoje é dia de limpeza de coração, obreiros do Senhor, que haja conserto entre os irmãos. Ah, que haja perdão, meu Senhor, porque o Espírito Santo quer agir no meio da igreja. Ah, o Espírito Santo quer agir no meio dos obreiros desta casa. Ah, tem grandes coisas, tem cura, tem manifestação espiritual, aleluia. Ah, cantará minha sub, canta. Ah, mas é preciso converter os corações, aleluia. Ah, mas é preciso conserto, cantará minha sub, andaraias com. Ah, cantará minha sub. Ah, meu Deus da glória, oh meu Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus da glória. Trabalha, meu Senhor, na vida dos teus filhos, oh Deus querido, Deus amado. Trabalha, Senhor, no meio da tua igreja. Ah, Espírito Santo, tenha liberdade para agir, meu Senhor. Ah, Deus querido, Deus santo, a tua palavra é única, meu Senhor. A tua palavra, Senhor, o que tu fala pelo homem da igreja, para o que tu fala pelo pastor da igreja, tu fala a mesma palavra através dos membros, através dos teus obreiros. Oh, essa palavra do Espírito Santo é uma só. Ah, cantará, sub, canta. Ah, o Espírito Santo não fala A e com o outro fala B. Ah, cantará, sub. Oh, meu Senhor da glória,
Que a tua palavra seja única, meu Senhor. Que a tua palavra, meu Deus da glória, seja para engrandecer a tua igreja. Senhor, trabalha no meio dos teus, Deus da glória. Fala, meu Senhor, a coração de cada um. Senhor, trabalha nesta terra, meu Senhor. Deus, vai mudando os corações, os pensamentos, os sentimentos, Deus da glória. Vai trabalhando nas mágoas, meu Senhor. Vai trabalhando, meu Senhor, nas que Ele disse, me disse, Deus da glória. Deus querido, vai jogando por terra aquilo que não te pertence, Espírito Santo. Que seja uma manhã de libertação, de livramento. Que seja uma manhã de perdão, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, trabalha na vida dos teus filhos, Deus da glória. Porque agora, Senhor, nós vamos entrar na tua presença e cear a tua mesa. Querido Deus Santo, Deus de poder e glória. Senhor, fala a cada coração. Joga altivez por terra, orgulho por terra, meu Senhor. E traga submissão à tua igreja, Deus querido. Para que a tua igreja venha fazer aquilo que lhe apraz, Deus Santo. Deus, nós nos submetemos à tua ordem, meu Senhor. Nós submetemos, meu Senhor, ao teu querer. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, joga toda, Senhor Deus, legalidade satânica por terra. Joga toda a opressão, meu Senhor. Joga toda a resistência, Deus querido. Meu Senhor, e cantarabia, subcantaraias. Descantarabia, subcantaraias, subiandaraias. Meu Senhor, e cantarabia, subia. Deus, o teu povo não faz o que quer, meu Senhor. O teu povo só faz o que é mandado, meu Senhor. Olha aí, olha aí, olha aí, Deus. Olha, Senhor, o fôlego, meu Senhor. O fôlego foi soprado na narina, Deus da glória. Meu Deus querido, o fôlego é seu, meu Senhor. A alma é tua, meu Senhor. O corpo é teu, meu Senhor da glória. Por isso, Deus amado, que nós possamos fazer conforme o teu querer. Que nós possamos fazer conforme o teu mandar. Pai, em nome de Jesus, como igreja, meu Senhor, nós nos submetemos, meu Senhor, ao teu querer. A tua vida, Senhor Deus, em nossa vida. Meu Senhor da glória, que a unção venha sobre a sua igreja nesta manhã. E que o Senhor venha ter a liberdade de fazer tudo conforme lhe apraz. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo nesta manhã. E pelo que o Senhor ainda vai fazer através do ministro desta igreja. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço.